Olá, eu sou a Marina e vou apresentar o resumo intitulado Prevenção e Controle de Invasão Biológica em Unidades de Conservação, condicionantes para atividades de empreendimentos licenciáveis. As espécies exóticas invasoras são reconhecidas como uma das principais causas de ameaça à diversidade biológica, principalmente em unidades de conservação. Essas espécies chegam nas áreas através de vias e vetores de introdução e dispersão que são, de maneira geral, associadas a distúrbios e atividades humanas. Identificar essas vias e vetores é o primeiro passo para estabelecer ações de prevenção à invasão e desenvolver estratégias de gestão de impactos. Prevenir a chegada de espécies exóticas é considerada a opção de manejo de menor custo e maior eficiência. Assim, torna-se mais pragmático usar uma abordagem de controle de vetores e vias de introdução e dispersão. O objetivo desse trabalho é identificar as principais atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental e que são associados à invasão biológica, a fim de subsidiar a definição de medidas de prevenção à introdução e dispersão de espécies exóticas em unidades de conservação. Esse trabalho está sendo realizado no âmbito do projeto GF Proespécies, no componente 3, e apoia a Estratégia Nacional para Espécies Exóticas Invasoras. Então, para identificar os empreendimentos e atividades, foram levantadas legislações referentes aos processos de licenciamento ambiental e, em seguida, foram identificadas as vias e os vetores de introdução relacionados a esses empreendimentos e atividades, utilizando as categorias definidas pela CDB, e o registro de ocorrências de espécies exóticas invasoras em unidades de conservação federais. A partir dessas informações, foram selecionados os empreendimentos e atividades mais relevantes e que devem ser priorizados para medidas de prevenção de invasão biológica. Essas atividades priorizadas foram a atividade de navegação, que pode introduzir e dispersar espécies exóticas invasoras via água de lastro e bioincrustação através das embarcações, a atividade de instalação e manutenção de plataformas do setor de petróleo e gás, que tem como principal vetor as plataformas, a atividade de operação e manutenção em portos e marinas, reunindo um conjunto de atividades que podem introduzir e dispersar espécies exóticas invasoras via água de lastro, bioincrustação e frete marítimo, a atividade de implantação e manutenção de acessos e empreendimentos lineares terrestres, que reúne atividades relacionadas ao transporte não intencional de espécies exóticas invasoras conectadas à estrutura de seus vetores e ao transporte de material de habitat contaminado. As atividades de controle de vegetação da faixa de domínio e manutenção das áreas verdes podem introduzir e dispersar espécies via o transporte não intencional dessas espécies conectadas a estruturas de equipamentos e via o plantio de vegetação, onde as espécies exóticas invasoras são introduzidas intencionalmente. As atividades que envolvem plantio de vegetação para estes fins, onde as espécies exóticas são plantadas em ambientes abertos e sem controle. No setor agropecuário, as atividades de silvicultura e agricultura podem introduzir e dispersar espécies exóticas invasoras também ao plantarem essas espécies e via lote de sementes contaminadas. E as atividades de pecuária relacionadas às vias de introdução e dispersão são as criações de animais em áreas confinadas e em pastagens cultivadas, além do plantio de vegetação de espécies exóticas invasoras para pasto e o transporte dessas espécies pelos animais. E, por último, a atividade de aquacultura e criadouros de fauna silvestre, que tem como via de introdução e dispersão de espécies exóticas invasoras a criação desses animais para consumo ou para fins ornamentais. Bom, então esse estudo ele fornece um panorama das principais atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental que podem introduzir ou dispersar espécies exóticas invasoras em unidades de conservação ou suas zonas de amortecimento, e a partir disso pode-se orientar a avaliação durante o processo de licenciamento ambiental e a adoção de medidas para mitigar os impactos relacionados. Deixo as referências utilizadas e agradeço a atenção.